Filipenses capítulo 2, verso 19. Vamos ler a palavra de Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Meus irmãos, ao lado de um grande homem, uma grande mulher, ao lado de um homem de Deus, vários outros homens de Deus. O fato é, irmãos, que o livro de Filipenses fala sobre isso. Ninguém está sozinho na obra de Deus. Deus é maravilhoso. Ele sempre coloca alguém no nosso caminho. Pessoas estratégicas, né? Pessoas tremendas, melhores do que nós, para nos abençoar no ministério, para nos ajudar a carregar o piano. São pessoas tremendas, pessoas enviadas por Deus, com o propósito de nos abençoar. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho para aperfeiçoar o nosso ministério, para abençoar o nosso caminho, para que Deus possa cumprir em nós e através de nós a sua vontade. Apóstolo Paulo, homem tremendamente usado por Deus. Mas se você notar uma coisa interessante, Paulo, do seu lado, Deus colocou homens tremendos, colocou Silas, colocou Barnabé, colocou João, colocou Marcos, colocou Lucas. E nessa carta de Filipenses, Paulo fala também a respeito de outros homens que o Senhor colocou do lado dele para aperfeiçoar o seu ministério, para nos encorajar e dizer também, nós sabemos que nós nunca estaremos sozinhos no ministério. Deus é bom, Deus é fiel, Deus nos dá companheiros, pessoas capazes, pessoas realmente capacitadas por Ele, para realmente fazer diferença nas nossas vidas e do ministério. E Paulo aqui, meus amados, ele fala de duas coisas no capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 19. A primeira coisa que Paulo fala é a respeito dos seus cooperadores, as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Por que Paulo fala isso? Para que Deus possa encorajá-lo, para que você saiba também que você vai ser abençoado da mesma forma. Deus colocará no seu caminho pessoas úteis, pessoas maravilhosas, pessoas enviadas por Ele, para que você seja abençoado. Então você tem que se humilhar, você tem que ter discernimento e reconhecer essas pessoas e valorizá-las, e agarrar com elas, porque serão pessoas capacitadas por Deus para te conduzir no caminho que Ele tem para você. Davi, ele tinha ali os seus valentes, ele tinha os seus guerreiros, pessoas capacitadas, enviadas por Deus para o ministério do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Com Paulo foi a mesma coisa, com você não será diferente. E Paulo, ele fala para nós sobre dois homens aos quais Deus usou para abençoá-lo grandemente. O primeiro deles é Timóteo. Timóteo significa aquele que honra Deus. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que o honram, pessoas realmente transformadas por Ele. E Paulo fala a respeito de Timóteo. Ele fala no versículo 19, ele diz assim para a igreja: eu no Senhor, aliás, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Olha só o que Paulo fala a respeito de Timóteo. Eu estou enviando no Senhor Jesus Timóteo. Paulo não estava enviando de qualquer maneira. Uma pessoa no Senhor, enviada por Deus, uma pessoa que realmente convertida, uma pessoa que honrava o nome do Senhor, era Timóteo. Ele foi enviado no Senhor, pela instrumentalidade de Paulo, que reconheceu aquele homem enviado pelo Senhor, para que ele pudesse agora enviar a outros povos, a outras igrejas, a outros lugares.
E Timóteo não era apenas um homem de Deus enviado no Senhor, era um homem apaixonado pelo que fazia. Havia tanta paixão no coração de Timóteo, que Paulo fala assim, a fim de que eu me sinta mais animado também. Era uma pessoa enviada no Senhor, cheio de ânimo, aquele homem apaixonado por Deus, pela obra de Deus, pela igreja de Deus, aquela pessoa que anima a gente. Aí Paulo falou o seguinte, eu vou enviar Timóteo no Senhor, porque eu vou ficar mais animado com a presença dele, porque ele é apaixonado pelo que ele faz, ele tem paixão, ele vibra com as coisas do reino. É uma pessoa também, verso 19, ele conhece a vossa situação, ele é totalmente comprometido, ele sabe do que está fazendo, ele conhece a sua necessidade. Então no Senhor eu vou enviar, para que haja paixão, para que haja uma animação, e para que haja também conserto, para que haja resultado. Porque Timóteo, ele conhece tudo que está acontecendo na igreja de Filipos, ele sabe de tudo. Ó Filipenses, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele está totalmente comprometido. Meus amados, são pessoas assim que Deus coloca no caminho da gente, pessoas não apenas envolvidas, mas pessoas comprometidas. E alguém falou para mim a diferença de uma pessoa envolvida e uma pessoa comprometida. A pessoa envolvida é como uma galinha que bota o ovo e você come o omelete, ela está comprometida, aliás, ela está envolvida no omelete, ela botou o ovo. Aí você vai num churrasco, come uma picanha, você come ali a linguiça, o lombo, e você sabe que o boi, ele está totalmente comprometido com o churrasco, né? Porque ele deu a sua vida. Então, amados, uma pessoa envolvida, geralmente, talvez, pode ser não tão comprometida assim, mas Deus quer que você seja o boi, aquele que está não apenas envolvido com a obra de Deus, mas totalmente comprometido, a ponto de dar a sua própria vida e pagar o preço por isso. Então Paulo fala sobre Timóteo, uma pessoa enviada no Senhor, uma pessoa com muita paixão que anima a igreja, e uma pessoa que tem compromisso, ele tem conhecimento, ele tem comprometimento, ele está envolvido até o pescoço com essa obra, até as últimas consequências. E ele fala também que ele é altruísta, ele cuida dos vossos interesses, é uma pessoa que o caráter foi provado e aprovado, é um homem que foi transformado por Deus. No verso 22, o caráter de Timóteo é um caráter provado, aprovado, uma pessoa transformada, uma pessoa redimida, com experiência com Deus, a sua vida foi mudada pelo Senhor. Então Paulo começa a dizer para nós, o tipo de gente que Deus coloca no nosso caminho, para abençoar o nosso ministério, quando nós levamos Deus a sério. Quando você leva Deus a sério, Deus te leva tão a sério, que Ele coloca pessoas especiais no seu caminho, para te ajudar, Arão e Ur, os valentes de Davi, os companheiros de Paulo, e assim por diante. Não te faltará companheiro, não te faltará pessoas que vão realmente te sustentar nas horas difíceis da vida. E Paulo fala o seguinte, pois no verso 22, Timóteo é um homem experiente, um homem maduro, ele já serviu comigo muitas vezes em outros lugares, em outras ocasiões. Uma pessoa que coopera, uma pessoa que realmente não abandona, não deixa o barco afundar, mas se o barco afundar, ele vai junto com você, não te abandona, mas te socorre. E Paulo fala também, Timóteo, ele, olha o verso 22, ele junto comigo, ele serviu ao Senhor como filho ao Pai. Então é gente assim que Deus coloca no caminho. Deus não coloca colegas, Ele coloca filhos, pais, amigos, pessoas diferentes, companheiros de verdade, pessoas que você tem relacionamento profundo, de fidelidade, de amor, de respeito, de carinho. Então eles não eram colegas. Uma coisa é falar assim, fulano de tal é meu colega. Aí Paulo falou o seguinte, Deus, Ele não coloca colegas no nosso caminho, Ele coloca filhos e pais, Ele coloca irmãos, Ele coloca amigos, Ele coloca gente da maior qualidade. Por isso que vale a pena servir a Deus, também não apenas por Jesus, que é o maior presente, mas os nossos amigos, irmãos, pais,
filhos. E eu louvo a Deus pelo pastor que o Senhor colocou no meu caminho, que eu considero como pai até hoje, e ele me considera como filho até hoje. Então, amados, Timóteo foi considerado como filho, porque respeitou Paulo como pai. Quando você semeia, você colhe. Você semeia amor, respeito, carinho, você colhe dobrado. O amor é uma semente poderosa. Quando você semeia, ela produz abundantemente no nosso coração, amém? E vai te trazer resultados tremendos. E a coisa interessante é que Paulo não apenas fala do tipo de gente que Deus colocou no caminho dele como Timóteo, mas Paulo fala assim, sabe de uma coisa? Deus colocou outro companheiro, chamado Epafrodito. Epafrodito significa gracioso. Timóteo, aquele que honra Deus. Deus vai colocar no seu caminho pessoas graciosas, amém? Pessoas bondosas, pessoas misericordiosas, pessoas amáveis, pessoas doces, pessoas fáceis de lidar, pessoas amigas verdadeiras. São pessoas que são para nós um lenitivo, amém? Aquele que alivia a dor do nosso coração. Paulo fala isso, ó, os meus amigos, os meus parceiros, eles são para mim um lenitivo, aquele que suaviza a dor do meu coração. Então, amados, Deus coloca Epafrodito, gracioso. Deus coloca o Timóteo, aquele que honra o Senhor. Epafrodito, olha só no verso 25. Paulo não fala assim, estou enviando Epafrodito, o meu distinto colega, reverendo, pastor, missionário. Não, ele fala o seguinte, eu estou enviando Epafrodito, meu irmão, meu amigo do peito, o meu chegado, o meu companheiro, meu irmão. Aquela amizade profunda, uma lealdade, resultado de verdadeira amizade. Então ele fala assim no verso 25, eu todavia necessário, eu julguei mandar-vos Epafrodito. E ele fala assim, meu irmão. Então, amados, Paulo ele dá essa ênfase novamente, que o Senhor Jesus não nos dá colegas, nos dá amigos, pais, filhos, companheiros, pessoas que você gosta de ficar junto delas, porque elas te amam, são graciosas. O Senhor colocou no seu caminho como lenitivo, para suavizar a dor do seu coração, para te ajudar, para te encorajar, para te incentivar no ministério. E Paulo fala, verso 25, ele é meu cooperador, ele paga o preço junto comigo. E no verso 25 fala assim, ele é companheiro de lutas, ele não é simplesmente companheiro nas horas boas, nas prosperidades, mas Epafrodito é companheiro, amigo do peito, nas horas difíceis, nas labutas, nas tempestades, adversidades, ele está do meu lado. É esse tipo de gente que Deus coloca no seu caminho, quando você quer honrá-lo, quer servi-lo de coração, como Paulo fez. Essas pessoas não vão te faltar no seu caminho, são os lenitivos de Deus, são aqueles que suavizam a dor do nosso coração. Pessoas também, mensageiros fiéis. Verso 25, Paulo fala, Epafrodito é o vosso mensageiro, é boca de Deus, é o homem que é usado, é uma pessoa serva, humilde, uma pessoa que auxilia nas vossas necessidades, pessoas que fazem qualquer coisa para o reino de Deus, que não escolhe muita coisa, eles fazem aquilo que é preciso, que é necessário, que é importante naquele momento, não importa o que seja. São pessoas que realmente são servas de Deus, são pessoas humildes, pessoas que fazem para o Senhor. E mais, irmãos, Paulo fala que Epafrodito era um homem abnegado. No verso 27 a 30 ele fala assim, olha o verso 27, Epafrodito adoeceu mortalmente, Deus porém compadeceu-se dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus amados, Epafrodito era aquele homem que adoeceu mortalmente. Paulo fala no versículo 30 o motivo da sua enfermidade. Ele fala assim, por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo.
Meus irmãos, são pessoas assim que o Senhor quer colocar do nosso lado. Pessoas que pagam o preço, pessoas que não abandonam a gente na hora da tristeza, da solidão, da amargura, da derrota que às vezes experimentamos, as aparentes derrotas, os abandonos, as dificuldades, perseguições, opressões malignas, oposições ferrenhas do diabo. Mas o Epafrodito, se necessário for, ele dá a vida por você, ele te protege como escudeiro, ele te abraça. Antes que bata em você, tem que bater nele. Esse é o Epafrodito, o verdadeiro escudeiro. E são pessoas assim que Deus coloca no caminho da gente. Amém? Os Timóteos, homens que honram a Deus. Epafroditos, os graciosos, os misericordiosos, os combatentes da fé, os guerreiros de Deus, os companheiros, os filhos, os pais, os irmãos, e não os colegas. Quando você fala assim, esse aqui é meu colega de ministério, é muito superficial, ele é pastor como você, é obreiro como você. Mas quando você fala assim, esse é meu filho, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu irmão, esse é meu chegado, esse aqui é meu Epafrodito, é meu Timóteo, é meu companheiro nas lutas, nas dificuldades. Ele é servo, ele está não apenas envolvido, mas totalmente comprometido com o reino, cheio de paixão. Não escolhe muita coisa, ele faz o que é necessário, o que é importante naquele momento, seja o que for, para o reino de Deus. Mas Paulo, em segundo lugar, meus amados, ele não apenas fala das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, mas ele fala como devemos tratar essas pessoas. Essas pessoas que Deus coloca no caminho da gente são especiais, são pessoas importantes, são pessoas peculiares, são pessoas assim, da mais alta estima, e você precisa saber como tratar essas pessoas que Deus coloca no seu caminho, e Paulo ensina para nós aqui, como devemos tratá-las, como que devemos fazer perante elas, quando o Senhor coloca no caminho da gente. Aí Paulo fala assim, a primeira coisa que você precisa saber, é que essas pessoas, elas são pessoas de Deus. Você precisa reconhecer essas pessoas. Você tem que saber que essas pessoas que enviou no seu caminho foi Deus. Não foi o capeta, não foi o diabo, não. Tem gente que é desconfiado para tudo, né? Mineiro então nem se fala. Aí Deus manda um anjo para ele, Deus manda um Timóteo, Deus manda um Epafrodito e fala assim, eu estou achando que é Judas, eu estou achando que é Herodes, eu estou achando que é Jezabel que está chegando. Irmão, cuidado. Tenha discernimento e fala, Deus mandou um Epafrodito e um Timóteo. O diabo pode mandar Jezabel também, mas você está repreendido no nome de Jesus. Manda Herodias, você dá um bicudo nela no nome de Jesus. Mas cuidado para não sair chutando Epafrodito e Timóteo, amém? Porque são enviados por Deus. E Paulo fala aqui o reconhecimento em 4 níveis. Primeiro nível, você tem que conhecer que ele é enviado por Deus. Olha só, verso 19. Paulo fala assim, eu estou enviando esses homens no Senhor. E Deus enviou para mim, foram enviados no Senhor na minha vida e na vida da igreja. Então, primeiro, reconhecimento, são enviados por Deus, não pelo capeta, amém? Para de chutar os outros, para de repreender, para de começar a olhar de cima para baixo, com desconfiança. Tem gente que precisa entrar na intimidade dele, irmão. Ele te dá cada chute, cada bicudo, ele vai achar que você é Judas Iscariotes. Ah, esse cara é traidor, esse cara é interesseiro, esse cara é isso. Irmão, desarma. E peça a Jesus, Senhor, me faz reconhecer que esse homem é de Deus. Essa pessoa que o Senhor enviou para a minha vida. Segunda coisa, olha só no verso 22. O caráter foi provado, quer dizer, essa pessoa, ela simplesmente não foi enviada por Deus, mas foi transformada por Deus. É uma pessoa de Deus, transformada. Uma pessoa que renasceu, nasceu de novo. A pessoa que é convertida, ela faz parte do reino, ela é crente em nome de Jesus, amém? Não se dobra a Baal, ele é do Senhor, a graça o alcançou, como alcançou você. Então reconheça que ele veio de Deus, e Deus mudou a vida dele. E terceiro, olha o que Paulo diz, 25, ele é o vosso mensageiro, é um mensageiro, é boca de Deus para a sua vida. O Senhor vai usá-lo para edificar a sua vida. Ele vai usar também para te dar alguma disciplina.
confrontar você, ele vai ser usado, assim como o pai ao filho, autoridade, como um profeta, como Natã, ele vai usar você, ele vai usar aquele que colocou no seu caminho. O fato é, vamos pedir a Deus reconhecimento. Senhor, veio do Senhor, é transformado, é mensageiro teu para o meu bem. E também, em quarto lugar, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência. Paulo quer que você reconheça que essa pessoa foi enviada por Deus, por amor a você, por amor ao reino, por graça e por misericórdia, não por interesse. Essa pessoa não está do seu lado, de olho na sua boutique, né? Ele está de olho na boutique dela. Tem gente que, todo mundo, é isso mesmo, ele está de olho na minha boutique, está de olho na minha, ele é interesseiro, ele está aproximando de mim para tirar proveito. Entendeu o que eu estou falando? Tem que desconfiada. A pessoa foi enviada por Deus, transformada por Deus, mensageiro por Deus. Aí você fala assim: ah, eu estou achando que tem interesse nesse negócio. Ninguém faz isso de graça, irmão. Aí Paulo fala, Timóteo, ele fala assim, ó, Epafrodito, ele foi enviado por Deus, ele adoeceu mortalmente para servir o Senhor. São pessoas assim que Deus envia para nós. Não são pessoas interesseiras, não são pessoas que querem o ministério como meio de vida, porque geralmente um homem de Deus, vocacionado por Deus, ele serve a Deus, não é porque não conseguiu nada na vida não, gente. Se ele fosse outra coisa, ele conseguia muito, mas ele não é por interesse, ele é por amor. Ele está ali por causa da cruz, por causa da paixão por Cristo, e ele ama você também. Deus te deu graça, Deus deu graça aos olhos dele para amar você. Aí você fala assim, tem gente também que tem autoestima lá embaixo, né? Ah, ninguém pode me amar, eu sou tão chato, tão enjoado. Rapaz, Deus é tão bom, que uma pessoa tão chata como você, ele coloca uma pessoa que te ama e te considera. Apesar de você, ele vai te amar, vai te aceitar e suportar as suas dificuldades e os seus erros. Então, meu irmão, nessa noite, Deus está nos ensinando a amar essas pessoas e saber que essas pessoas nos amam profundamente, graciosamente. Amém? E Ele ama você apesar de você. Então, não fica achando que o seu patinho feio, não. Ah, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém... Meu irmão, é porque você está escondendo, fugindo e tal. Mas esses homens estão aí na igreja, já foram enviados. Leva Deus a sério. Agora, por que você não tem essas pessoas do seu lado? É que você não faz nada para Deus. Você não precisa deles não, para quê? Você não faz nada mesmo, você é um nó cego. Você é um espírito, você é um religioso, esquenta banco domingueiro, que não faz diferença no reino. Você não vai ter Epafrodito, não vai ter o Timóteo, e não vai ter nem ministério, vai ter nada. Mas quanto mais você quer Deus, mais coisas boas acontecem. Vem sonhos de Deus, ministério, pessoas, vem tudo que você precisa para fazer o que Deus quer. Devemos reconhecer essas pessoas, reconhecê-las, enxergá-las. E segunda coisa que Deus fala com a gente, nós temos que, olha só o verso 29, nós temos que receber com toda alegria. Ô gente, tem muita gente carrancuda na igreja, né? Você olha para ele, tá, ó vida, ó azar, não vai dar certo, vamos morrer, ó vida, ó nasci para morrer, eu nasci, ó misericórdia, rapaz. Deus te deu Jesus, o Espírito Santo, a igreja, a fé, companheiros, Timóteo, Epafrodito. Aí Paulo fala, essas pessoas, elas têm que ser recebidas como pessoas de Deus, enviadas por Deus, transformadas por Deus, que nos ama graciosamente apesar de tudo. Não são interesseiras, são verdadeiras. O interesse que Ele tem é por você mesmo, pelo seu bem, pelo seu crescimento. Não são ciumentos, não são competidores, são escudeiros, eles morrem por você. Eles te abraçam na hora da pancada, eles tomam pancada por você. Epafrodito fez isso por Paulo. Então você deve receber essas pessoas com grande alegria. Amém? Com toda alegria. Quando você vê ela, tem que rir, irmão. Oh, esse irmão aqui, Deus colocou você no meu caminho, meu filho, meu pai, meu amado. É isso mesmo. É assim que funciona o ministério. Ministério, ninguém faz nada sozinho, não.
sem Epafrodito, sem Timóteo, sem Silas, sem Lucas, sem Marcos, sem João, não faz não, irmãos. Mas quem coloca essas pessoas é o próprio Deus. Então devemos reconhecê-las que vêm do trono. Temos que tratar com grande alegria, toda alegria, com prazer, amém? Tem gente que é assim, o Timóteo liga para ele e fala: alô, o que foi? O que você quer? Rapaz, Timóteo está ligando para você, rapaz, Timóteo, é Epafrodito. O que você quer? Eu quero sair, não quero, não. Rapaz, Epafrodito está ligando para você. Receba com toda alegria, amém? Com prazer, com sorriso, com felicidade, em nome de Jesus. Eu quero ir na sua casa aí, tomar um café, rapaz, mas hoje você é doido? Hoje não dá não. Semana que vem, muito menos. Aí tá difícil. Você está jogando fora. Você está jogando fora, está enterrando o homem. Sabe por que tem gente que não tem Epafrodito nem Timóteo? Porque ele já enterra antes da hora. Antes de nascer já aborta. Porque não sabe tratar essas pessoas. Ignora, foge. Não se aproxima. E nem quer relacionamento. E quando tem relacionamento é superficial demais. Você não pode ser assim, meu irmão. Em último lugar, você deve fazer, sabe o que com essas pessoas? Primeiro, reconhecê-las como pessoas de Deus. Segundo, alegrar com toda a alegria do seu coração. E terceiro, Paulo fala assim no verso 29. Recebei, pois, no Senhor. Olha só. Eles foram enviados no Senhor. Receba no Senhor também. E ele fala assim, não de qualquer maneira, com honra. Honre sempre homens como esse. Honre essas pessoas. Respeite essas pessoas. Trata com a maior dignidade que você puder. Porque foi Deus que enviou para você. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra de Filipenses aí é uma palavra encorajadora para aquele que quer servir o Senhor como Paulo serviu. E Paulo está dizendo para nós que Deus coloca pessoas no caminho da gente. Vou falar baixinho aqui para você não assustar. Essas pessoas são melhores do que nós. Elas são melhores do que nós. Elas são melhores. Os valentes de Davi eram mais valentes do que Davi. Se você estudar a história da reforma, os precursores da reforma, foram eles que derramaram sangue. Os reformadores vieram, mas os precursores, os amigos dos reformadores, esses seguraram a barra, pagaram o preço, para que a reforma fosse realizada. Não despreze esses homens. Receba com alegria no Senhor e honre essas pessoas. Em nome de Jesus.